Então, como 2015 é o nosso ano da família, nós vamos nos reunir em família, os pais, as mães, os filhos, aqueles que estão sozinhos, procura uma pessoa da sua corda, uma pessoa que você se identifica, que seja uma pessoa referencial para você, a sua família espiritual. Vamos ficar todo mundo de pé, para a gente começar esse momento de oração, de intercessão. Nós vamos orar pelas nossas casas, nós vamos orar pelas nossas famílias. Nós vamos louvar e agradecer a Deus, porque Ele tem nos dado o privilégio de servirmos a Ele juntos, em família. E aqueles que não têm esse privilégio, esse é o momento de você orar por eles e clamar ao Senhor, pedindo a salvação e pedindo que a graça do Senhor se estenda para toda a sua família. Esse fim de semana foi um fim de semana especial para muitas famílias aqui. Muitas mulheres foram abençoadas no encontro de mulheres. Quantas mulheres estavam aqui? No sábado à noite, no domingo de manhã. Deus falou tremendamente com a gente. Então, na oração de vocês, além de orarem pelas famílias, orem pelas mulheres, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher. E nós, mulheres, precisamos da oração da nossa família, dos nossos maridos, da intercessão de vocês sobre as nossas vidas. Então, se reúne e começa a orar e pedir a Deus pela sua família e pelas mulheres da igreja, em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por essa noite, por este domingo, Senhor. Invocamos a Tua santa presença neste lugar, Pai. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua graça, nós precisamos do Teu toque nessa noite, Senhor. Deus, se nós estamos aqui, Senhor, é porque queremos receber algo do Senhor. Todos nós viemos aqui, Senhor, porque queremos conhecer mais a Ti, porque queremos Te louvar, engrandecer ao Teu nome, Senhor. Queremos Te encontrar nessa noite, Senhor. Por isso nós clamamos pelo Senhor, clamamos que o Teu Espírito venha sobre este lugar, em nome de Jesus. Deus, nós clamamos pelas famílias da igreja, Senhor. 2015 é o ano da família, Senhor. E nós clamamos por libertação, nós clamamos por cura das famílias dessa igreja, dessa estátua, Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito, Senhor, venha sobre nós, Pai, e nos trate, Senhor, durante todo esse ano, Pai. Te louvamos e te agradecemos pela vida de cada mulher representada aqui nessa noite, Pai.
Te agradecemos, Senhor, te louvamos, Pai, e declaramos que Tu és Rei, que Tu és Senhor sobre as nossas vidas. Te pedimos, Pai, que todas as mulheres aqui, Senhor, possam ser mulheres que façam diferença na nossa nação, mulheres que façam diferença nas nossas casas, que no nome de Jesus, Pai, possamos ser reconhecidas, Senhor, pelo Teu brilho e pelo Teu toque, em nome de Jesus. É isso que nós clamamos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus.
Deixa tudo, coloca o teu coração na presença de Deus.
esse amor. Você pode agradecer ao Senhor. Expressa a sua gratidão para Ele em palavras. Expressa a sua gratidão ao Senhor. Obrigada por esse amor, Deus, que nos cura. Obrigada por esse amor, Deus, que nos liberta. Obrigada por esse amor que nos transforma. Obrigada por esse amor que nos pega sem nada e derrama unção e faz de nós pessoas novas. Oh, Jesus, obrigada, Senhor. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me Declare mais uma vez. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu A ti, amor, Deus, toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, a nossa tuas misericórdias, adoração, nossas o vidas, nosso Senhor. cantar, o nosso falar, o nosso tocar, Deus, seja tudo a ti, Pai. Amém. Em nome de Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que o nome do Senhor seja glorificado. Pode sentar, por favor. Hoje vocês vão ver um monte de mulher aqui. Hoje o Brasil comemora o Dia das Mulheres, né? Nosso dia como povo de Deus são todos os dias, né? Mas hoje, então vamos dar ênfase nisso e vamos glorificar Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? Como mulheres. E que vocês, homens, glorifiquem a Deus pelo que Ele tem feito na vida das esposas, das filhas, mães de vocês. Amém? Pessoal, agora nós vamos passar para o momento do dízimo e das ofertas. E para esse momento eu queria que vocês abrissem a palavra em 2 Crônicas 1. Eu quero ler 2 versículos com vocês, para que a gente possa passar por esse momento tão especial. 2 Crônicas, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 11 e 12. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Amém? Aqui está falando sobre Salomão. E no versículo 11 fala assim: Disse Deus a Salomão: Porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poder julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá nenhum terá igual. Quando a gente vai falar sobre dízimos e ofertas, tem uma coisa muito importante que nós precisamos entender. Deus, Ele não pede o nosso dinheiro, Deus pede o nosso coração. É isso que Deus deseja de mim e de você. É isso que Deus quer. E Deus conhece o nosso coração. E a consequência do nosso coração ser de Deus é que nós somos pessoas dadivosas. Imagina essa situação de Salomão. Ele está reinando e Deus chega diante dele e fala para ele, Deus chega para ele e fala para ele: Salomão, você pode me pedir o que você quiser, que eu vou te dar. E lembra que um contexto que riquezas para os reis era símbolo de poder. Quanto mais rico um rei fosse, quanto mais riquezas aquele reinado tivesse, mais poderoso ele seria. Então a tendência natural de um rei era pedir muitos bens, muita riqueza.
Mas Salomão, ele tinha algo no coração dele. Ele falou: Deus, o Senhor me deu esse reino todo, essas pessoas todas para cuidar. E eu quero pedir para o Senhor duas coisas. Eu quero pedir para o Senhor sabedoria e conhecimento para que eu possa governar e cuidar de todo esse povo. Então Deus estava sondando ali o coração de Salomão. Era isso que Deus estava olhando naquela noite, o coração de Salomão. E nessa noite Deus está olhando o meu coração e o seu coração. Deus está olhando para mim e para você e falando para você: o que você quer que eu te dê? Se o nosso coração estiver voltado para as riquezas, olha, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero aquilo outro, e isso for para satisfação do nosso desejo egoísta, Deus não vai nos dar. Pode até nos dar, ou a gente pode até conseguir, nem vindo de Deus, né? Porque tem um jeitinho que dá para fazer, né? Que nem vem de Deus. Mas se eu e você, Deus olhar para o meu coração e olhar para o teu coração, e nele Deus encontrar o desejo de ser pessoas sábias e pessoas que querem abençoar outras, Ele cria sabedoria e conhecimento para abençoar aquele povo. E é isso que Deus tem para mim e para você. E com isso Deus falou para ele: já que você pediu isso, eu vou te dar bens, eu vou te dar riquezas e eu vou te honrar. E ele teve toda a sabedoria que ele precisou. Então que Deus olhe para mim e olhe para você nessa noite e encontre isso no nosso coração. Porque aí sabe qual vai ser a consequência? Deus vai nos dar bens, vai nos dar riquezas e vai nos honrar. Amém? Você crê nisso? Então hoje nós vamos levantar os nossos dízimos. Essa semana, a semana que vem é semana de pagamento. E nós precisamos sempre lembrar de uma coisa: que nós, quando a gente olha para o nosso olerite, para o nosso pagamento, a gente precisa lembrar do que Deus tem para a gente. Porque muitas vezes, diante de circunstâncias que a gente tem dificuldade, você pega o pagamento e já pega aquela lista gigantesca do que tem para pagar. Então lembra de uma coisa: a fidelidade do teu coração é que Deus vai honrar. Não se esqueça disso. Todos nós precisamos ser fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Eu sei que tem pessoas que isso é muito tranquilo, que vai de boa, que já entendeu isso, o Espírito Santo já convenceu, você é obediente e vai de boa. E eu sei que tem pessoas aqui que têm muita dificuldade, mas eu gostaria de te motivar. Eu gostaria que a palavra de Deus falasse com você e que você colocasse mesmo isso diante de Deus. Deus, eu vou dar meu dízimo, os 10% do que eu ganho, e eu vou dar oferta, porque eu sei que o Senhor conhece o meu coração e as outras coisas o Senhor vai completar. Amém? Eu gostaria que todos ficassem em pé. Eu gostaria que todos ficassem em pé. Quem vai dar dízimo hoje, quem não vai, não tem problema. E nós precisamos também levantar uma oferta para construção. Gente, vocês viram que benção o nosso ar-condicionado? Ontem à noite a gente estava aqui. Oh, vamos glorificar a Deus, né? Como Deus é bom. Glória a Deus. É mais uma vitória e nós precisamos olhar para isso mesmo, como mais uma vitória. Ontem a gente estava aqui à noite e aí na hora que eu desci, falei: gente, por que esses ar estão desligados? Porque o povo está com frio. Falei: gente, pelo amor de Jesus. Não vamos não, nós vamos aprender a regular os ares, a gente vai ficar aqui dentro num lugar agradável. E isso daqui, gente, nós ainda temos parcelas para pagar, mas essa vitória já está aqui porque eu e você temos sido fiéis. Amém? Isso é para a glória dele, é para a honra e glória de Deus, e nós vamos estar num lugar mais agradável, e nós ainda temos uma etapa, então nós ainda precisamos levantar o valor para a construção. E todos vocês têm aí um envelopinho na cadeira de vocês. Pega esse envelopinho, todo mundo pega esse envelopinho na mão, esse envelopinho azul aí da construção. Todo mundo pega envelopinho. Tá todo mundo com o envelopinho aí? Ergue o envelopinho aí. Gente, eu quero te incentivar. Nessa noite nós precisamos levantar R$ 2.500, que é a cota que nós temos para essa semana. Eu quero te incentivar a dar a oferta. E quero falar uma coisa para você. Eu quero que você dê agora, tá? Não fique esperando depois para ver, que a gente arrecade muito mais, para que a semana que vem a gente precise arrecadar menos. Mas eu quero incentivar vocês, todos nós, todos, vamos dar uma oferta para a gente estar quitando esses ares, ok? Ares, fala? Ares condicionado? Ah, não sei como falo plural, gente. Então, eu gostaria que todos dessem oferta, amém? Ergue seu envelope, ergue seu envelopinho aí.
Todos, eu quero que todos peguem envelope, mesmo que você não for dar, se hoje você não tem nada para dar, não tem problema, pega um envelope e fala para Deus, lembra que Deus conhece o seu coração, fala para Deus, Deus, hoje eu não tenho oferta para dar, mas não tem problema, eu quero que o Senhor me dê, porque eu quero abençoar. Salomão, ele pediu para que isso retornasse para a bênção de outras pessoas. Então a gente recebe a bênção, Salomão recebeu a bênção e abençoou muitos. Então eu quero que todos peguem o envelope, erga o envelope. Todo mundo, pega o envelope. Se você tem para dar, você vai colocar aí dentro. Se você não tem, você vai falar para Deus, Deus, eu quero ter para que a semana que vem eu possa dar. Amém? Senhor Jesus, eu quero te louvar, Deus, eu quero te louvar, começar te louvando pela tua graça, tua misericórdia, a bênção de termos os ar-condicionado todos instalados. Obrigado pelo teu amor, obrigada porque é mais uma vitória e porque nós temos sido fiéis. Obrigada, Jesus, obrigada porque o Senhor tem levantado no nosso meio homens e mulheres com o coração voltado para abençoar. Faz isso mesmo conosco, Deus. O Senhor conhece o nosso coração e que o Senhor esteja mesmo nos fortalecendo, que o Senhor prospere o teu povo. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor esteja, Jesus, derramando da tua graça, distribuindo dos teus bens, Jesus, sobre a vida do teu povo, daqueles que são fiéis, porque eu sei, Deus, que se o Senhor olhar para o nosso coração e ver nele fidelidade, o Senhor vai providenciar tudo o que precisamos e o Senhor vai nos dar mais ainda para que nós possamos ser pessoas abençoadoras. Abençoa também de forma especial cada um que vai dar dízimo, cada um que já tirou do seu salário e está devolvendo para o Senhor como uma forma de gratidão, como uma forma de demonstração mesmo que dependemos do Senhor, que o Senhor receba esses dízimos, essas ofertas, que o Senhor ajude na administração da igreja, para que tudo aquilo que for feito seja para a glória, honra e louvor do teu nome, seja glorificado, Deus, em nome de Jesus, amém? Vamos trazer as nossas ofertas com alegria, amém?
Infonações. Amados, que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34. Vamos lá abrir a nossa Bíblia? Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34. Amém? Amém? Glória a Deus. Bom, eu não vou estar lendo esse texto, mas eu gostaria que você mantivesse aberto. Eu vou estar citando alguns relatos desse texto. Amém? Esse texto, ele conta a história de uma mulher que há 12 anos ela tinha uma hemorragia. E essa mulher, ela começou a gastar tudo que ela tinha com médicos, mas todo o recurso humano falhou. E ela perdeu a... Som. Amém? Som. 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 Bom, essa mulher então, ela começou a gastar tudo que ela tinha
com recursos humanos, com os médicos, e isso falhou. E ela perdeu aquilo que ela tinha de mais valor, o seu nome. Ela passou a ser conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Ela perdeu a sua identidade. Agora ela passou a ser conhecida pelo seu problema. E com isso, ela começou a sofrer preconceito, discriminação. E essa mulher era uma mulher solitária em sua dor. Ninguém poderia tocar e nem ser tocada naquela época. Um fluxo de sangue, naquele conceito da época, era uma mulher impura. E ela então, essa doença, tirou da vida dela tudo aquilo que a vida poderia lhe proporcionar. E essa mulher agora se encontrava no leito de morte. Só lhe restava a morte, mais nada. Mas um dia, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor, de Jesus, aquele que ama, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que poderia devolver todos os seus sonhos que foram roubados, a sua identidade, de poder viver novamente em sociedade, porque ela não tinha mais esse direito. Ela ouviu falar de Jesus, uma mensagem de esperança. Mas quantas pessoas que você conhece e que já ouviu falar de Jesus e ainda continua na mesma situação, indo de mal a pior? Porque só ouvir não basta. Só ouvir não basta. E ela sabia disso. Ela sabia disso. Ela precisaria ir ao encontro de Jesus. Em Apocalipse 3:20 diz: se com a tua... Aliás, Apocalipse 3:20, não é isso não. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa mulher precisaria ir ao encontro de Jesus. E ir ao encontro de Jesus, amado, requer algumas coisas. Vencer a porta, abrir a porta. Ela precisaria ir ao encontro de Jesus. E naquela época haveria muitos obstáculos para ela. Sabe quais são os obstáculos que havia na vida daquela mulher? O medo de ser apedrejada, a vergonha da sociedade, o caminho a ser percorrido, os discípulos, a multidão. E ela precisaria vencer os obstáculos. Mas os seus olhos não estavam nos obstáculos. Os seus olhos estavam em Jesus. Os seus olhos estavam em Jesus, estava nele. Estava na bênção que ela queria alcançar, na cura que ela queria alcançar. E muitas vezes nós perdemos as nossas bênçãos, sofremos fracasso, perdas e danos, porque os nossos olhos estão na circunstância. Estão nas circunstâncias e não em Jesus. Mas os olhos dela estavam em Jesus e não na circunstância. E o texto diz que quando ela tocou nas vestes de Jesus, imediatamente secou-lhe o fluxo de sangue, porque a sua fé era maior, a sua fé foi a ferramenta importante para tocar, porque os olhos dela estavam em Jesus. Mas aí, eu me pergunto para vocês, Jesus faz uma pergunta: quem me tocou? Meu Deus, Jesus fez uma pergunta: quem me tocou? Jesus é Deus, é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabia quem havia lhe tocado. Por que ele então perguntou: quem me tocou? Quem me tocou? E ele
olhava para a multidão, procurando aquilo que lhe havia acontecido, e os discípulos disseram: Mestre, muitos te tocaram, o Senhor pergunta quem te tocou. Jesus estava perguntando para a mulher. Para a mulher. Sabe por quê? As nossas vidas são feitas de escolha. Jesus estava dando mais uma oportunidade de escolha para aquela mulher. Porque a partir do momento que ela tocou, ela foi curada. Ela foi curada. E ela poderia voltar para casa apenas com a cura. Jesus fez uma pergunta crucial, então, de vida ou de morte. Se aquela mulher escolhesse voltar para a sua casa apenas com a cura, ela estaria morta do mesmo jeito que foi até Jesus. A morte espiritual, porque tão somente ela havia buscado uma quê? Uma cura física. E Jesus tem algo maior para dar. Jesus quer dar não é aquilo que é temporal, aquilo que é passageiro. Jesus quer dar algo que é eterno para aquela mulher. Foi por isso que ele perguntou: quem me tocou? Foi por isso que ele perguntou: quem me tocou? E aquela mulher, então, ela fez uma escolha. Só que muita gente ainda faz uma escolha de ouvir falar de Jesus, ir até Jesus, tocar em Jesus e voltar para casa com algo temporal. Mas ela não. Ela fez uma escolha do que é eterno, daquilo que ninguém mais poderia tirar dela. E ela, eu vejo a cena, espiritualmente, ela se prostrando aos pés de Jesus e dizendo: sou eu, fui eu que te toquei, fui eu que te toquei. Em Romanos, agora é Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o teu Senhor, e crer no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. João capítulo 1, versículo 12. Todos, o quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que o creram no seu nome. E aquela mulher, ela confessou diante de todos que Jesus era o seu Senhor e o seu Salvador. Eu imagino Jesus pegando aquela mulher, levantando, olhando nos seus olhos e dizendo com uma doce voz, uma voz serena, uma voz de paz: filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou da morte eterna. A tua fé te salvou. Por isso que ele fala em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus quer ter um relacionamento pessoal com você, um relacionamento de pai e filho. É isso que ele quer. Ele quer relacionar conosco. Mas para isso você precisa tomar a maior decisão da tua vida aqui hoje. Porque nessa casa hoje é momento de salvação. Nós precisamos nos decidir por Jesus. Você tem a escolha. Hoje você tem a escolha de se decidir, de entregar a sua vida para Jesus, para que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. É um momento tão sublime. Todos, feche os seus olhos. Se entregue ao Espírito Santo. Deixe Ele ministrar o teu coração. Deixa Jesus tocar na sua vida. Aquela mulher tocou com fé e ela se decidiu por Jesus. Abra o teu coração.
Dê liberdade para o Espírito Santo falar com você aqui hoje. E faça junto comigo essa seguinte oração. Pai, eu estou aqui diante de Ti e confesso que eu tenho feito tantas escolhas erradas, mas hoje eu me arrependo dessas escolhas que eu tenho feito. E agora, Paizinho querido, eu entrego a minha vida para que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e me dê uma nova história, uma história de um relacionamento de pai e filha, de pai e filhos. Porque o Senhor tem uma herança. O Senhor nos tornou co-herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus. E nós somos coroados com a Tua justiça, com o Teu amor. É por isso, Paizinho querido, que eu entrego a minha vida. A partir de hoje, o Senhor que vai estar dirigindo a minha vida, Pai. E eu me coloco diante de Ti, agora como filhos do Senhor. Obrigada, Pai, por me receber, por me amar, por me aceitar como filho. Eu entrego a minha vida e confesso que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. É que eu oro, eu agradeço em nome de Jesus. Continua com seus olhos fechados. Continua com seus olhos fechados. Eu gostaria de saber se aqui hoje alguém fez essa oração comigo de entrega de vida no primeiro corredor. Eu gostaria que você desse sinal com a sua mão. É momento de fé. É momento agora de entrega de vida. É você com Deus. Se você ainda não tinha feito, mas que hoje você fez, dê um sinal com a sua mão. Decida, faça a escolha. Escolhe Jesus. Na primeira fileira tem alguém que fez essa entrega de vida? Dá só um sinalzinho com a mão. Não, na segunda fileira alguém entregou a vida para Jesus, declarou que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Alguém fez essa entrega de vida? Aqui na terceira fileira, tem alguém aqui? Amém? Amém? Tem alguém aqui nessa fileira que entregou a sua vida para Jesus hoje pela primeira vez? Que confessou, que fez essa oração comigo? Dê um sinal com a sua mão. Dê um sinal. Tem alguém nessa terceira fileira? Na quarta? Nessa daqui da Inês, tem alguém que fez essa oração junto comigo de entrega de vida? Amém? Tem alguém? Em nome de Jesus. E nessa última fileira, você fez essa oração de entrega de vida? Você declarou que o Senhor Jesus é teu Senhor e Salvador? Nessa última fileira, tem alguém aqui? Dá um sinalzinho com a sua mão. Não? Amém? Amém? Abre os seus olhos, em nome de Jesus. Eu gostaria agora de conhecer. Alô, amém? Eu gostaria agora de conhecer aqueles que estão pela primeira vez aqui hoje. Amém? Eu gostaria de conhecer aqueles que estão aqui hoje pela primeira vez, porque para nós é uma honra, é um privilégio a presença de vocês. E vocês são o motivo das nossas orações. Tem alguém na primeira fileira de lá para cá que está nos conhecendo hoje? Não? Na primeira fileira. E aí, Gi, tem alguém na sua fileira aí? Não? Nessa segunda aqui, tem alguém que está conhecendo, que está aqui hoje pela primeira vez? Não? Também não? Nessa daqui? Alguém? Amém? Não? E aqui, Jário, na sua fileira, tem alguém que
que está nos visitando hoje pela primeira vez. Gostaria de conhecer. E aí, gente, não tem ninguém? Na fileira da Claudinha, tem alguém? Na Dani? Tem alguém aí, Dani? Opa, temos lá. Glória a Deus. Amém. Seja bem-vinda, minha princesa. Queria te convidar para fazer parte dessa grande família chamada as Nações. Amém. Seja bem-vinda. É uma honra para nós e um privilégio. Glória a Deus pela tua vida. Tem alguém lá em cima? Ah, tem mais alguém lá. Glória a Deus. Amém. Amém. Seja bem-vinda. É uma honra para nós, é um privilégio a sua presença aqui hoje. Glória a Deus pela tua vida, amada. Obrigada, viu? Que Deus abençoe vocês. Amém. Amém? Vocês. Quem é? Inês, né? Se coloque em pé mais uma vez. Eu te convido a cantar essa música de todo o coração. De todo o seu coração. Cante ela para o Senhor, dizendo que a palavra dele está no teu coração. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi. Ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Vamos cantar novamente. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei. Uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém. Que seja verdade nas nossas vidas, em nome de Jesus.
os adolescentes podem descer. Pode sentar, gente. Que o nome do Senhor seja glorificado. Hoje é uma noite especial, né? Nós estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher. E hoje nós seremos ministrados por uma mulher. E eu queria convidar a Cristiane para estar aqui com a gente. A Cristiane, ela é membro da igreja, ela participa de uma corda. E Deus quer usar as mulheres dessa igreja. Deus quer usar a mim e Deus quer usar cada uma de nós aqui. Amém? Eu gostaria que vocês levantassem, erguessem a mão sobre a Cristiane para a gente orar por ela. Amém? Senhor, nós queremos abençoar a Cristiane, que o Senhor esteja falando, Senhor, através da vida dela. Que o Senhor Espírito Santo, Senhor, esteja nos convencendo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Fale, Senhor, que ela seja um vaso de bênção sobre as nossas vidas. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor, igreja. Aleluia. É uma grande honra estar aqui. Eu quero te dizer, para eu estar aqui neste lugar, é sinal da graça e do amor de Deus, o que Ele tem feito na minha vida. Porque quando eu passava na frente dessa igreja, eu apenas imaginava só fazer parte. Mas o Senhor tem chamado para coisas muito mais ousadas e maiores. Glória a Deus por isso. O que eu quero falar com você nessa noite é algo que o Senhor tem feito na minha vida. E muito. Ele tem pedido para que eu seja um vaso nas mãos do oleiro, vaso de honra. E é o que eu quero te convidar nessa noite. É o convite que eu faço para você nessa noite. É que você desça comigo à casa do oleiro, amém? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Jeremias. Capítulo 18, do versículo 1 ao 6. Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao 6. Espera aí, tá, irmãos, que eu estou ligando meu reloginho, que já me deram um toque no tempo, né? Né, Fabiana? Que eu tenho um tempinho, então eu não posso me empolgar muito, mas hoje eu estou na ação do Espírito Santo de Deus. Então é Ele que vai falar essa noite. Amém? A minha Bíblia é um pouquinho diferente, tá? Ela é na versão da Bíblia Viva. Mas eu gosto muito dessa tradução. Então atentem. Essa é outra mensagem que o Senhor mandou a Jeremias. Desça à casa onde se fazem panelas e jarros de barro, porque lá vou falar com você. Então fui à casa do oleiro, que o Senhor me tinha indicado. Lá encontrei o oleiro trabalhando na sua roda, mas o vaso de barro que ele estava formando não saiu do seu agrado. Por isso, amassou novamente o barro e começou a fazer um novo jarro conforme queria. Então o Senhor falou comigo: ó povo de Israel, por acaso eu não posso fazer com vocês a mesma coisa que este oleiro fez com o barro? Pergunta o Senhor. Como o barro está nas mãos do oleiro, assim vocês estão na minha mão, ó casa de Israel. Senhor Jesus, nós temos sentido a Tua presença neste lugar, nessa noite, Pai. E verdadeiramente o Senhor está neste lugar e nós Te glorificamos. Senhor, eis a Tua igreja. Ministra aquilo que está no Teu coração, Senhor. E que aqui, Pai, toda a mente seja levada ao Senhor neste momento. Que nada venha sabotar essa palavra que tem sido gerada no Teu trono para a Sua igreja, Jesus. Oh Deus, seja conosco, Senhor. Fale, Senhor, através da Sua serva. Eu reconheço que eu não sou nada, mas eu sei que em mim e o Seu Espírito agindo, grandes coisas nós podemos. Amém? Eu quero compartilhar com você algo bem rapidinho antes de nós entrarmos, né, de fato mesmo nessa palavra. Existem mais ou menos uns 200 tipos de barro, ou mais. Mas são poucos que são usados para fazer o vaso mesmo. São bem poucos que são usados. E esse vaso, ele passa por um processo. O oleiro, quando ele vai escolher, ele vai no pior lugar que você possa imaginar. É na lama, é nos lugares mais distantes, nos lugares mais profundos, ele vai e pega esse barro. Ele pega, ele tem a capacidade de olhar, e no meio do caos ele consegue ver esse barro.
E eu quero dizer para você que nós somos barro. Né? Nós viemos do barro, nós somos barro. E ele pega esse barro e aí ele vai começar a obra dele. Primeira fase, ele separa. Segundo, o que ele começa a fazer? Ele começa a amassar. Porque quando ele está amassando, é o momento que está separando toda a impureza. Porque barro, ele não é muito cheiroso. Por que eu digo isso? Na minha casa, na casa da mamãe, né, ela tem costume de usar o abençoado barro, o filtro de barro para água. E é uma briga que a gente fala pela mãe, tem muita coisa moderna, a senhora fica usando esse vaso, fica usando esse filtro, tem um gosto forte, um cheiro forte. Não porque é o melhor. Eu não vou trocar. Isso já faz 40 anos que a gente escuta isso. E não tem jeito. A gente quer colocar um filtro mais e ela quer, porque ela fala, esse é o que tira a impureza, e eu quero esse. E não tem jeito. O vaso quebra, a gente fica feliz achando que vai... Não, o jarro lá quebra, não tem jeito. Então, esse vaso, ele vai ser amassado, esse barro. Ele vai ser amassado por quê? É nesse momento em que as impurezas, todas as sujeiras, elas vão sair. Se tiver uma pedrinha, ou qualquer coisinha mínima que estiver, não é possível trabalhar com esse vaso. O terceiro passo, então, ele começa a ser amassado. Depois, ele vai ser levado à roda. A roda é onde ele vai ser feito. Onde ele vai girar, onde o oleiro vai colocar a sua mão e vai começar a realizar o trabalho. E sempre ele vai fazendo o quê? De dentro para fora, ele vai tirando. E não o contrário, sempre de dentro para fora, ele vai moldando. Está pronto o vaso do jeito que ele quer? Não. Daí vem outro passo, o fogo. Depois do fogo, ele vai ser levado ao fogo. Durante 24 horas é o tempo em que ele vai estar pronto, finalmente. Então, o que eu quero dizer para você? Eu quero passar para você 3 passos que acontecem quando nós estamos na mão do oleiro e quando nós estamos. Eu tive o privilégio de nascer dentro do lar evangélico. O nosso nascimento, o nascimento meu e dos meus 2 irmãos, foram verdadeiros milagres. Porque o médico virou para minha mãe e disse, desiste que você não vai ter filhos. Deus deu 3 para minha mãe e uma ela perdeu por negligência médica. E ela nos consagrou. Nos consagrou mesmo, não só como aquela apresentação que vem, coloca na frente com os pastores, mas ela disse, Senhor, os meus filhos são teus e eu entrego para o Senhor. O Senhor pode tomar e levar a hora que o Senhor quiser, para onde o Senhor quiser. E assim ela fez. Mulher ousada, Ruth, ousada. E ela fez assim. Mas chegou um certo tempo, eu cresci dentro da igreja, participava das coisas da igreja, ministrava no louvor, cuidava dos jovens, Mas tem uma hora que a gente quer sair da mão do oleiro, né? Que não parece que não está indo. E mesmo assim, eu senti mesmo servindo ao Senhor tanto assim, eu senti um vazio muito grande. Só que eu não sabia, né? Quer dizer, foi o que a Mariana compartilhou ontem. Imagina, eu nasci dentro da igreja, eu vou sentir um vazio. Eu já tenho Jesus? Não, mas faltava algo. Porque nem filho de crente nunca é crentinho, vocês sabem disso. E não é porque a gente nasce no lugar que a gente é. Eu não tinha tido meu encontro. Só que eu sempre coloquei minha vida diante do Senhor. Tudo que eu fui fazer. Quando eu fui para a faculdade, eu orei e o Senhor falou, você vai fazer isso. Eu falei, eu não vou fazer. Senhor, tenha dó, eu vejo que meus professores passam, eu vou ser professora. Você vai fazer porque eu quero te usar nessa área. É aí que eu vou usar. Com a sua profissão, você vai conseguir falar do meu evangélico com toda autoridade e liberdade. Fui fazer. Mas lá para os meus 28 anos, eu falei, Senhor, está demorando demais esse negócio do vaso. Não está dando para esperar, não. O tempo está passando demais, está muito rápido, e aquele vazio ainda continuava. Eu fui embora, eu morava na cidade de Penápolis, fui embora para Ribeirão Preto. E aí o que eu fiz? As promessas do Senhor, de uma família, as promessas que o Senhor tinha para mim, daquilo que Ele ia fazer, eu falei, não quero, o Senhor está demorando muito. E eu tomei as rédeas da minha vida. Saí da mão do oleiro. Quando o oleiro está fazendo barro, nenhum momento a mão dele sai. Em um momento, ele vai moldando, e as mãos dele ficam sujas, porque ele vai te moldando. Mas eu falei, não, eu quero. E Deus, como um cavaleiro, Ele deixou. Então, você vai agir pelas suas pernas? Vai. E é aí que a coisa ficou feia. Então, o primeiro ensinamento que eu quero trabalhar com você é que o trabalho é do oleiro, não é nosso. O trabalho é dele. Não adianta, a gente é barro. Vaso tem vida própria? Vaso tem vida própria, igreja? Não. Vaso não tem vida própria. Quem forma é o Senhor. O trabalho é dele.
É Ele que faz a obra. E a gente quer tanto, né? A gente fala que quer servir, quer ser isso, mas a obra dele, é Ele que age, é Ele que faz. Ele faz cada vaso, para cada finalidade e função, forma diferente, de acordo com o querer dele. Existem barros que cheiram mais, barros que são mais claros, barros que são mais escuros, mas é Ele que sabe o que Ele vai fazer. E eu decidi, acabei entrando num relacionamento que não era aquilo que Deus tinha para mim, mas eu falava que era. Eu precisava preencher esse vazio, então vamos casar. É melhor saída. E aí que coisa começou. Quando você sai da mão do oleiro, é complicado, né? Você não entende que o trabalho é dele. E daí você vem para o segundo ensinamento que eu quero ler com você no versículo 4. Mas o vaso de barro que ele estava formando não saiu do seu agrado, por isso amassou novamente e começou a fazer um novo. Numa Bíblia eu li uma versão que diz que ele se quebrou, né? É diferente quando o vaso quebra na mão do oleiro. Quando ele quebra, que faz parte, ele vai lá, refaz de novo, mova, mas quando o vaso quebra fora da mão do oleiro, aí está o problema. E como se recomeça? Como volta? Eu que tinha crescido tanto tempo dentro da igreja, falando que eu queria que o Senhor comandasse a minha vida, fizesse na minha vida, saltei da mão do oleiro. E para voltar? Esse vaso quebrou. Como que pode se quebrar um vaso? Com as nossas escolhas, as nossas vontades próprias, os nossos pecados, que às vezes a gente imagina que não tem, aquele pecadinho de estimação. Quando eu estou distante daquilo que o Senhor tem, o vaso quebra. E para voltar? Eu já carregava um peso que eu falei, puxa vida, eu orava tanto para Deus, com a idade essas meninas eu orava que eu queria me casar com uma pessoa que fosse do Senhor, porque eu sabia o chamado que Deus tinha, mas eu fiz a escolha. Eu fiz a escolha e fui. Fui mesmo contra a família, contra todo mundo, fui. E paguei consequência. E para retornar? Sabe com aquela história com um abismo, chama outro abismo? Aí eu me sentia mal, não conseguia mais ir para a igreja, fui me distanciando. Olha, não cai nessa história de que, eu vou levar para a igreja depois, eu vou casar primeiro, eu vou levar para a igreja, porque é muito mais fácil quem está lá embaixo te puxar, porque a gente se permite. Então, atente à instrução do seu pai, da sua mãe, atente àquilo que Deus tem para você. Eu estou falando isso porque eu não quero que você passe por aquilo que eu passei. Não era necessário. Foram 10 anos que eu fiquei andando no deserto. 10 anos. 10 anos em círculo. E todas as promessas que Deus tinha dado para mim, eu deixei. Ele não deixou de ser fiel, mas eu deixei. Eu abandonei. E fui distanciando, um relacionamento difícil, cada vez me distanciando, não me achava digna. Uma das coisas que eu não tinha perdido diante do Senhor é a questão do temor. Eu tinha muito temor. Era um relacionamento que não agradava a Deus, foi um namoro que não agradava a Deus, e eu já fui me distanciando. Não conseguia nem vir à igreja mais. Na época, eu era da igreja metodista, tá, gente? Deixa eu falar minha história, né? Eu cresci na igreja metodista, na cidade de Penápolis. Aí, com uns 28 anos, eu fui para Ribeirão Preto, ainda me mantive. Aí, quando eu me casei, que a gente veio para Marília, foi o tempo que eu já estava afastada. E sempre eu passava por essa igreja me chamava atenção. Muito, muito. Me atraía, mas meus olhos não eram abertos. E eu falava, um dia eu quero entrar nessa igreja. Um dia eu quero ir lá. Tentei ir em outras, e ficava aquela luta. E eu falava, um dia eu quero ir. Tem algo nessa igreja que me atrai. E na época que eu buscava o Senhor, nos 18 anos que eu me consagrava mesmo, que eu buscava, o Senhor falava muito para mim de Isaías 54, né? De alargar as tendas, firmar bem as estacas. E eu não entendia esse versículo. Eu não entendia de forma alguma. Eu falava, mas que coisa mais esquisita, esse negócio de tenda, de estaca, de corda. E quando eu saí da cidade da minha mãe, essa palavra me acompanhou. Me acompanhou muito, mas eu não entendia. Depois que acabei casando, eu falei, deve ser porque eu estou indo embora, vou outros ares, não tem nada a ver. Aí, quando meu relacionamento acabou, o vaso quebrado, né, com os caquinhos, tentando lutar, voltar, e não conseguia sozinho. Eu quero te dizer uma coisa. Quando uma pessoa está no pecado, às vezes a gente critica, fala assim, por que ela não vem? Eu chamo tanto, ela não vem. Mas a gente se sente tão mal, que a gente não se sente digno de sentar numa cadeira dessa como vocês estão. A gente não consegue, né? Não consegue. Parece que é uma força maior, é uma luta.
É uma luta muito grande. Por isso que eu acho louvável e glorifico a Deus pela visão dessa igreja, de cuidar de corda, de cuidar, de um cuidar do outro. Porque eu não conseguia vir. Aí eu encontrava pessoas que falavam para mim, tá vendo, eu te avisei, eu não precisava que falasse isso para mim, eu já sabia. Eu não precisava que falasse, olha, a sua escolha levou isso. Minha vida já estava um caos. Eu chegava a tomar por dia 18 comprimidos, porque era hipertensa, pressão alta, pesando mais de 120 quilos. Eu ia no médico, ele falava assim para mim, Cris, você vai ter um infarto. Você é uma pessoa que conhece a Deus. Um ímpio falando isso. Você conhece a Deus ao estado que você está. Seu coração vai parar a qualquer momento. E eu falava, meu Deus, mas eu não conseguia sair. Não conseguia. Aí eu tive a bênção de trabalhar no Colégio Água Viva. O Colégio Água Viva também é resposta de oração. Quando eu tinha 18 anos, jovens, as pessoas criticavam, porque eu mais 2 amigas, quando a gente fazia faculdade, no horário do intervalo, a gente ia orar pelo nosso professor, que hoje é meu diretor na Água Viva. Ele era um homem que eu admirava, mas ele não aceitava Jesus e Deus de jeito nenhum. Teoria da evolução, ótimo, mas não vem com criacionismo que ele não aceitava. E nós orávamos. Durante 2 anos a gente ia para o intervalo e orava para esse professor. Orava sem parar. E as pessoas até falavam, o casal, o triozinho de namoradas. Porque ao invés de a gente estar junto, paquerando, né, os meninos, nós estávamos ministrando na vida desse professor. Hoje eu entendo que depois de 28 anos, 20 anos, ele já aceitou Jesus, ele é diretor e hoje eu trabalho junto com ele na escola. Aí eu vejo a mão de Deus, porque quando eu estava nesse processo do Senhor trabalhar no vaso, foi providência dele. Então glorifica a Deus. Eu não imaginava que eu ia orar, que a oração que estava sendo feita há 20 anos atrás, o Senhor ia usar hoje. E foi aí, comecei a trabalhar lá, conheci a Lucilene, Bisterço, e ela falava que ela sempre queria me chamar, mas não chamava. Aí eu fiquei sem igreja nenhuma, não ia em lugar nenhum. Mesmo depois de reconhecendo que eu precisava me refazer, eu não ia. Mas eu sabia que eu estava quebrada. Sabia que esse vaso que tinha saído da mão do Senhor precisava. Eu quero te dizer uma coisa, o Senhor não fica grudando caquinhos. Ele pega o barro e faz de novo. Glória a Deus por isso. Ele pega o barro e faz novo. Ele dá finalidade nova, ele faz novo, ele age diferentemente daquilo que ele já havia feito. E quando você volta, quero dizer para você, você volta para as mãos do Senhor, nosso terceiro ensinamento, há como o vaso ser restaurado. Quando você volta para a mão do Senhor, há restauração. O vaso é restaurado. E foi esse processo que começou a acontecer na minha vida. Eu falei, Senhor, eu reconheço que eu preciso de Ti. Que vaso? Nós cantamos tanto, faz de mim como um vaso, nas mãos do oleiro. Semana passada foi ministrado isso. E a gente não tem noção. Quando eu e você nós falamos, eu quero ser como um vaso, sabe o que você está dizendo? Senhor, que a sua vontade prevaleça. Eu reconheço que o trabalho é seu. Eu reconheço que nas suas mãos, constantemente, eu tenho que ser moldado. E eu reconheço, Senhor, que se eu cair, se houver quebras, é só no Senhor que eu consigo me recuperar. E às vezes a gente canta e não tem noção disso. O quanto você está disposto que o Senhor seja o olheiro e trate a sua vida? O quanto você está disposto que Deus mude, realmente, toque na sua área naquilo que mais dói? Você acha que ser amassado é bom? Não, dói. Deus está tirando tudo aquilo que não presta. Então, dói. Foram anos de dor, de choro. Eu lembro que uma vez o Senhor estava ministrando libertação, eu falei assim para Deus, feitiçaria eu não tenho, não sou feiticeira. Aí o Senhor falou, Cris, e a sua rebeldia em relação àquilo que eu mandei você fazer? O que a palavra diz em respeito à rebeldia? O que a rebeldia é? Exatamente. Aí eu falei, Jesus, não escapa nada. Como que eu sou barro mesmo? Não tem nada que presta, Senhor. Nada que presta. Nada. E o Senhor começou a fazer, como barro. Onde eu quero chegar? Daí eu fui convidada pela Lucilene, aí para a corda. Não escolhi, foi um lugar onde o Senhor colocou a corda, cabe mais. Hoje, segundo ela, eu estou emprestada para caber mais um, Fabiana? Sou só emprestada, mas segundo a Fabiana, não estou mais só emprestada. Então, isso é outro mover do Senhor, tá, gente? E lá, quando eu cheguei lá, eu falei, Deus, é nesse lugar que eu quero servir o Senhor. E na primeira vez que eu vim no culto, a presença de Deus que eu senti neste lugar, me tocou muito. Me tocou demais. E eu vi que existia um lugar onde as pessoas cuidavam das pessoas.
É um lugar onde meus pecados estavam sendo tratados. É um lugar onde eu encontrei irmãos e irmãs que têm caminhado comigo, que têm olhado, você é barro, mas eu estou com você. Tem visto o potencial. Então isso me atraiu demais. Era isso que eu precisava. De que alguém que caminhasse comigo. Alguém que falasse. Eu falei, em poucos meses que eu estou aqui, parece que já faz... O que eu estou aprendendo, aquilo que o Senhor tem ministrado na minha vida, tem sido muito mais do que 40 anos de evangelho. 40 anos de evangelho, porque eu tenho 40 anos. Falei, é muito tempo. Então, coisas que Deus tem trabalhado. Então, quero dizer para você, nós queremos tanto, ganhar, cuidar, de discípulos, queremos multiplicar, mas se você não for um vaso na mão do oleiro, você não vai conseguir fazer isso. Você precisa ser um vaso, igreja. Você precisa descer a casa do oleiro. O trabalho não termina. Nós já estamos prontos, acabados? Não. E não estaremos até Jesus voltar. O trabalho vai continuar. Então, coloca a sua vida diante dele. Fala, Senhor, eu quero reconhecer que o trabalho é seu. Não vá pelas suas forças. Não vá pelas suas forças, vá pela força do oleiro. É ele que comanda a sua vida. Recebe essa palavra no nome de Jesus. Não é seu, não é meu. Quando nós colocamos a mão, o vaso quebra. O trabalho é dele. O trabalho é dele. Está difícil na sua corda, está difícil onde você está liderando, porque você está fazendo o trabalho com as suas forças, o trabalho é do Senhor. Você é apenas um vaso que ele vai usar. Está quebrado, pede para o Senhor, se volta para as mãos dele. E uma coisa que me chamou a atenção, que hoje, enquanto a irmã Néia ministrava a palavra, o Senhor trouxe à luz o seguinte: por que nós somos vaso de barro? O vaso de barro, o oleiro não coloca a mão constantemente para fazer? Ele não tira a mão, constantemente. E na Bíblia fala que existem vários vasos de ouro, de prata. Daí eu comecei a pensar, falei, Senhor, por que vasos de barro? Daí ele falou justamente isso. Porque no barro a minha mão está constantemente. E um vaso de ouro ou vaso de prata, ele precisa, não fica constantemente. Alguém vai colocar a mão no metal que está derretendo lá? Vai? Não. Então ele falou, o de barro não. Todo instante a minha mão está nele. Todo instante, se a minha mão sair de cima do vaso, ele vai desmoronar. Então, essa palavra que eu deixo para vocês, queridos. Reconheçam que o Senhor é o que realiza o trabalho. Nós queremos ser bênção, nós queremos ser usados, mas nós não queremos que o Senhor toque. Eu fiz isso na minha vida. Senhor, eu quero ser um vaso, mas nessa área o Senhor não mexe, não. Por favor, essa é minha. Mas se ele é um artista, ele não vai fazer de acordo com o que ele quer? Da forma como ele quer, da maneira que aprova o seu coração? Então por que a gente vai se intrometer a fazer aquilo que não é? E mais uma coisa que o Senhor falou para mim. Sabe aquele ditado que diz que vaso ruim não quebra? Eu quero dizer para você que isso é uma mentira do inferno. Porque vaso bom que não quebra, que está na mão do Senhor. Vaso ruim quebra, eu quebrei. E se bobear, tem. Então, quero dizer para você que isso é mentira. Vaso ruim não quebra, quebre muito. O vaso que está nas mãos do oleiro, ele se mantém ali. E o Senhor, nessa noite, quer te chamar para ser um vaso de bênção. Sabe como que eu me torno um vaso de honra, eu e você? Nós, sem Jesus, nós somos todos vasos de desonra. Nós não conhecemos. É quando o Senhor nos chamou, nos trouxe, nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, e Ele tem derramado do Espírito Santo dEle, a gente se torna vaso de honra. Mas se você não se colocar na mão dEle, você não vai ser um vaso de honra. E o Senhor nos chama para ser vaso de honra. É o chamado dEle. Esses dias eu estava lendo a história de Ananias, quando Saulo foi um grande perseguidor dos cristãos, e depois se tornou um grande homem. Quando Deus fala para ele, lá em Atos 9, vai, porque ele é o meu vaso, algumas traduções trazem, ele é meu vaso escolhido. E Ananias fala, Senhor, mas ele persegue os cristãos, ele se persegue. Como que eu vou? Mas ele é para mim um vaso escolhido. Então eu brinco que eu falo que o Senhor é especialista em tranqueira, não é verdade? Porque eu e você, me desculpa, irmãos, ter essa liberdade. O que nós somos? Se não for o Senhor, nós não somos nada. Nós não somos nada. Você precisa reconhecer que sem o Senhor você não é nada. Nós não somos nada sem o Senhor. Mas Ele, com o amor dEle, a graça dEle, Ele vem, derrama, nos pega realmente. Quando eu reconheci, uma das coisas que mais me doeu, quando o Senhor foi mostrando a respeito da desobediência, e que eu
me reconciliei com a minha família, pedi perdão pela minha família, para minha mãe, para os meus irmãos. Mas para mim o que mais doeu foi quando o Senhor trouxe a consciência de mim, de que eu havia magoado o coração de Deus. Foi um peso muito grande. Quando eu falei, Senhor, eu saí das suas mãos e eu magoei o seu coração. Eu quero que você tenha essa consciência de quando você está fora da graça de Deus, quando você entristece o coração de Deus, o quanto que o coração dele dói. E naquele dia eu senti isso. Eu senti o quanto que o coração de Deus estava dolorido por isso. E eu disse, Senhor, eis-me aqui. Quando eu disse para você que eu estar aqui é prova disso, foi porque eu tenho dito isso para o Senhor, eis-me aqui. E eu não estou nervosa, não estou com medo. Perguntaram para mim, como está seu coração de falar para a igreja? Eu falei, eu estou em paz, porque é o que o Senhor tem feito na minha vida. Semana passada, quando o pastor Guedes me chamou, falou, Cris, eu tenho um desafio para você. Eu, na minha santa, né, inocência, eu falei assim, ele vai falar para dirigir a corda, alguma coisinha assim, né? Coisa básica, olha só. Quando ele falou, na hora eu travei, ele falou assim, você está bem, Cris? Eu falei, estou bem. Primeiro ele foi esperto, ele falou assim, Cris, vem aqui, senta. Eu falei, Quando o pastor Guedes e a Fabiana falam isso, bem que me avisaram, lá vem. Aí quando ele falou, eu não... naquele final de semana eu estava passando por uma luta muito grande mesmo, na questão emocional, muito grande, estava me sentindo assim, vim para o culto me sentindo muito mal. E quando ele falou, eu não falei não. Tanto que depois a Fabiana falou, Cris, eu achava que você não ia aceitar esse desafio. Eu falei, não, Fabiana, porque eu falei para o Senhor, eis-me aqui. E Ele vai usar. E eu acredito que eu estou num lugar sério, de pessoas sérias, e que se foram tocadas é porque eu preciso falar do que Deus tem feito na minha vida. Então eu vou falar. Não sou eu que vou falar, é o Senhor. Então, igreja amada, eu quero te convidar para que você desça a casa do oleiro nessa noite, amém? Não só nessa noite, mas sempre. Peça para que o Senhor sonde seu coração. Você tem deixado Ele trabalhar? Você tem reconhecido que você é frágil e quebra? Você é frágil. Nós somos frágeis. Somos frágeis. Se nós não estivermos na mão dEle, não estivermos constantemente, ai de nós. Como eu disse, se eu não tivesse irmãos que levantaram, eu tenho esse privilégio no meu trabalho, se está pegando alguma coisa, eu vou lá para a salinha da Lu, vamos orar, e a gente ora. E mesmo assim, pessoas que estão sempre acompanhando, isso que fez a diferença para mim, que me fez eu me identificar. Porque eu quero dizer para vocês, que Isaías ficava na minha cabeça, quando eu fui participar do curso de membresia, que o pastor Lívio falou, o que significava Isaías 54, eu só não gritei porque não podia, pastor. Porque dentro de mim eu falei, Senhor, glória a Deus, hoje eu entendo por que o Senhor disse, o que significa estaca, o que significa corda. É isso que eu quero para a minha vida. É isso. E eu tive que me controlar ali, que eu não podia gritar, né? Mas eu falei, é isso, eu estou no lugar certo. Há 18 anos atrás o Senhor ministrou, é isso que eu quero para a minha vida. É esse o chamado que o Senhor tem. Abriu, o Espírito Santo de Deus abriu o que é. E eu fiquei muito feliz, eu tomei a decisão feliz de estar sendo membro dessa igreja. Eu saí debaixo da bênção dos meus pastores. Não houve briga, foi debaixo das bênçãos, eu já estava afastada, já estava distanciada, mas eu saí debaixo da bênção. E falaram, vá em paz e seja a bênção, frutifique, produza frutos que permaneçam. Então, eu quero te convidar nessa noite, a você descer comigo à casa do oleiro, amém? Deixa o Senhor trabalhar na sua vida, deixa Ele fazer. Se você está fora da mão do oleiro, volta para a mão dEle. É dolorido, mas é diferente. Hoje minha mãe falou assim, mas você vai almoçar sozinha? Eu falei para ela, quem disse para a senhora que eu estou sozinha? Eu estou com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Quem disse que eu estou sozinha? Ela falou assim, opa, o que está acontecendo com a minha filha? Eu falei, mãe, o Senhor é comigo. E hoje foi o dia que Ele pediu para eu ficar sós com Ele. Era o dia que Ele tinha que ministrar no meu coração. Eu falei, eu não estou sozinha. E uma vez eu ouvi essa frase, que Jesus é do tamanho do nosso vazio. É verdade, hoje eu sei disso. Hoje eu sei disso, eu não preciso buscar nas pessoas isso, porque o Senhor tem preenchido o meu coração. O Senhor tem sido o motivo da minha alegria. O Senhor tem restaurado, tem dado saúde. Aquele monte de remédio que eu tomava, hoje eu não tomo mais. Cada vez que eu volto no médico, ele fala, nossa, Cris, está cada vez melhor, o que está acontecendo? Em julho do ano passado, eu passei por uma prova, que alguns irmãos, né, que eu já conhecia passaram. Eu tive um tumor chamado teratoma, eu já tinha tido ele há 18 anos. Com uns 20 anos eu tinha tido esse tumor, e foi aí que Deus ministrou poderosamente, que foi um livramento, e me deu uma promessa que eu teria uma família. Aí a dona Cristiane saiu da mão do oleiro, né? E deu no que deu. E o ano passado esse mesmo tumor voltou, com uma intensidade muito grande, mas eu estava em paz,
Porque eu estava orando, estava em paz, eu já sabia o que poderia passar. E, ao mesmo tempo, foi muita luta, porque, poxa vida, né, para uma mulher, né, com a minha idade, aí veio a questão de família, eu falei, nossa, Deus, o tempo está esgotando, né? Comecei a pensar na minha visão. E nessa cirurgia, Deus ministrou muito no meu coração. Quando eu fui para fazê-lo, o anestesista falou assim para mim, nossa, mas que coração calmo, que coração tranquilo para quem vai passar pelo que você vai passar. Eu falei, doutor, é porque quem controla as batidas do meu coração é o Senhor Jesus. E Ele tem acalmado o meu coração. E eu sei que Ele está comigo. E depois que eu passei pela cirurgia, foram umas 3 horas e meia, bem mais complicado do que imaginava. O médico veio falar comigo com uma cara meio assim, né? Então, o corte que a gente tem em cima da sua cesárea. Eu falei, doutor, eu não tenho cesárea, eu não tive filho. Na hora eu notei que ele ficou branco. Assim, maneira de falar, né? Ficou assustado. Daí eu falei assim, doutor, fique em paz, porque eu sei o Deus que eu creio e que eu sirvo. E eu sei que o que Ele tem para mim é muito maior. Então, eu estou em paz com isso. Então, assim, e Deus, foi aí que Deus ministrou. Só que agora é hora de você se aliançar a um corpo de Cristo. Você tem reconhecido que eu sou o seu olheiro, mas você precisa estar em aliança. Sabe aquela historinha que eu busco em casa? Gente, isso é enganação. Estar no corpo de Cristo é onde nós somos curados, onde nós somos tratados, onde o Senhor ministra, onde o Senhor cuida. Nós temos que estar. Não só nas nossas cordas, mas temos que estar nas celebrações também, onde o Senhor ministra a nossa vida. Onde a gente tem comunhão com o irmão. Então, você precisa, não caia nessa enganação. Você precisa estar no corpo. E o Senhor foi ministrando. E desde então, eu tenho vivido esse novo dele. Eu vou pedir para os meninos colocarem, é uma canção, e quero que vocês prestem atenção no movimento do oleiro. Eu achei muito, muito tremendo, né, do Ministério Filadélfia, que ele mostra como o oleiro está fazendo. Eu queria que você, enquanto você fosse sendo ministrado, que você pedisse isso para o Senhor. Senhor, eu quero ser um vaso.